Olá, aqui é Sheila Henrico, diretora do Colégio Gran Leone, e hoje eu trago uma pergunta que deveria ser retirada do vocabulário de pai e mãe. A pergunta é: quem começou primeiro, você ou seu amiguinho? Essa frase deveria ser tirada do nosso vocabulário porque eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre ela. Quem começou primeiro, você ou seu amiguinho? Você concorda que quando uma briga começa, uma discussão começa, é porque o outro lado não aceitou o que você disse? Então, e assim como você não aceitou o que o outro disse. Então, em que momento uma briga vai começar? Na hora que eu falei tal palavra? Na hora que ele falou tal palavra? Na hora que ele deu uma pisada para frente? Ou foi na hora que eu virei a cara para ele? Ou foi na hora que eu encostei a mão em você? Fiz assim, encostei e você... a criança deu um outro tapa de volta. Então, os pais precisam entender que quando a criança entra num conflito, numa briga, ele está dentro tanto quanto o outro, não importando realmente quem deu a primeira mordida, ou o primeiro tapa, ou o primeiro grito. Por quê? Eles são envolvidos da mesma forma. Óbvio que quando a gente vai avaliar a questão, a gente vai conversar com as crianças, existem dois lados a serem ouvidos. Quando a gente exerce com a criança o primeiro compreender, quando a gente para e escuta, cada criança vai ter a sua versão, e não é porque eles estão mentindo, mas eles vão ter a sua versão de quando isso começou, e não quem começou. Então, quando? E aí eles vão saber dizer, quando ele falou tal coisa, eu fiquei nervoso. Assim como o outro vai dizer, quando ele fez tal coisa, eu fiquei nervoso. Então, mãe e pai deveriam aproveitar quando seus filhos entram em conflitos, entram em brigas, para ensinar coisas aos seus filhos e não para desensinar coisas aos seus filhos. Vou dar um exemplo. As crianças brigam na escola, chega em casa, o filho conta para a mãe o que o amiguinho fez. Ele não conta o que ele fez. Ou se ele contar, ele vai contar numa versão um pouco mais amena. O que é a primeira coisa que a mãe fala? Então, quem começou a briga foi ele? Ou quem começou a briga? Ou vai perguntar do outro amigo. E raramente a mãe lembra de perguntar para o seu próprio filho, e você, o que você poderia ter feito diferente, como você poderia ter escolhido para sair dessa briga. E sabe por que isso é importante, mãe? É importante a gente ensinar nossos filhos a refletir e conseguir sair do conflito e sair da briga? Porque quando eles estiverem maiores, eles estiverem adolescentes, eles estiverem num restaurante, ou num bar, ou numa festa, tudo que você vai querer é que seu filho adolescente saiba dizer não para uma briga. Ele saiba ouvir uma provocação, às vezes algo até assim com uma namorada do lado, ouça uma provocação e saiba dizer não a esta briga. Nesse momento, quando ele for adolescente, você não vai querer perguntar quem começou. Você só vai rezar e pedir que ele ouça teus ensinamentos e saiba não entrar numa briga. Então, enquanto seu filho é pequeno, ensine ele o que ele poderia ter feito diferente para que ele e esse amiguinho, esse coleguinha de sala, não entrassem em conflitos. Mesmo que esse coleguinha seja alguém que está sempre entrando em conflito, que está sempre brigando, nós temos o dever de educar nossos filhos e dizer a eles, ensinar a eles conceitos que vão ser bons para o futuro dos nossos filhos. E só assim é que nós conseguiremos fazer com que o futuro dele seja um bom futuro, seja algo bom. E assim, juntos, é que nós conseguiremos tornar nossos filhos o melhor que eles possam ser. Compartilhe esse vídeo com mais amigos. Vamos fazer com que esses ensinamentos atinjam muito mais pais, muito mais crianças.